algumas aplicações das leis de Newton. Uma ginasta com massa de 50 kg está começando a subir uma corda presa no teto de um ginásio. Qual é o peso da ginasta? Qual é a força que a corda exerce sobre ela? Qual é a tensão na extremidade superior da corda? Considerando que a massa da corda seja desprezível. Nesse caso aqui eu vou considerar o momento em que ela está começando a subir. Então, estou considerando que ela está em equilíbrio, que ela está em repouso ainda, segurando na corda. Aqui a ginasta e a corda estão em equilíbrio, então eu posso aplicar a primeira lei de Newton, que o somatório das forças é igual a zero, né? Posso utilizar também a terceira lei de Newton para relacionar as forças que a ginasta e a corda exercem entre si. Então, as forças de ação e reação. As variáveis que eu procuro, ou variáveis-alvo, é o peso da ginasta, a força que a corda exerce sobre a ginasta e a tensão que o teto exerce sobre a extremidade superior da corda. Desenhando a situação aqui, fazendo o diagrama do corpo livre, ou seja, vou colocar as forças que estão agindo sobre a ginasta. Aqui eu tenho o teto, a corda, e aqui eu estou considerando a ginasta. As forças que estão agindo sobre a ginasta, a força peso e a força tração ou tensão. Aqui ela está em repouso, ela está em equilíbrio. Então, o somatório dessas duas forças aqui vai ser igual a zero. Então, eu sei que a tensão que ela exerce sobre a corda vai ser igual à força-peso. Então, o módulo do peso da ginasta é o produto da massa pela aceleração da gravidade. A direção da força de tração vai ser a mesma direção da corda. Como está em equilíbrio, a tensão é igual ao peso. Então, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Massa da ginasta 50, aceleração da gravidade 9,8. 50 vezes 9,8, 490 newton. Aqui, utilizando a primeira lei de Newton, eu sei que o somatório das forças, então a força resultante, é igual a tensão menos o peso, que vai ser igual a zero. Então, a força resultante é igual a tensão menos o peso, que é igual a zero. Por que eu coloquei esse sinal de menos aqui? Porque ela tem o sentido contrário da força de tensão. Uma está do sentido para cima e a outra está para baixo. Ela tem sentidos opostos. Então, uma vai ter o sinal negativo. Então, eu sei que a tensão é igual à força-peso. Então, ela vai ter o mesmo valor do peso, como o peso era 490. Então, a tensão vai ser igual a 490 também. E a tensão que o teto exerce sobre a extremidade de cima vai ter esse mesmo valor aqui, 490 newtons. Ou seja, a corda puxa o ginasta para cima e a ginasta puxa a corda para baixo. Segunda situação de equilíbrio, um bloco de massa 7 kg está inicialmente em repouso sobre o solo, sob a ação de apenas duas forças, o seu peso e a força normal exercida pelo solo. Supondo que a aceleração da gravidade seja 9,8 metros por segundo ao quadrado, a intensidade de peso eu quero saber o peso desse bloco aqui. Ele está em repouso, então a força-peso vai ter a mesma intensidade da força normal, nesse caso aqui, por enquanto. Então, o peso dele vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 7 vezes 9,8, que é igual a 68,6 newtons. Em seguida, o menino puxa o bloco para cima por meio de um fio, exercendo uma força de intensidade de 30 newtons. Qual é o módulo da força normal nessa nova configuração? Aqui, se a gente considerar o diagrama do corpo livre aqui, as forças que estão agindo sobre esse corpo são todas na vertical. Vai ter a força peso, que não vai mudar o valor, ela vai continuar sendo 68,6 newtons. E para cima agora, vai ter a força que o solo exerce sobre o bloco, que é a força normal, e vai ter a força de tração que a corda está exercendo pelo menino que está puxando esse bloco, né? Que é de 30 newtons. Então, eu quero achar o valor da força normal.
a força de 30 newtons aqui que um menino exerce sobre o bloco, ela é menor que o peso, então ele não vai entrar em movimento. Então, nesse caso aqui, somando a força de tração mais a força normal, subtraindo a força peso, vai dar igual a zero. Então, a força resultante é igual a tração que exerce pela corda, que é 30, mais a normal, que eu não sei o valor agora nessa segunda configuração, menos o peso, que é 68,6, vai dar igual a zero. Quero achar o valor da normal, vou isolar ela, vou passar o peso para o segundo membro aqui, do lado de cá, que está negativo, passo positivo. E a tensão estava positivo, passo negativo. Então, a normal vai ser igual ao peso menos a tensão. Normal é igual a 68,6 menos 30, que é igual a 38,6. Esse é o valor da normal nesse segundo caso. A dinâmica em elevadores. Primeiro caso, quando o elevador está parado. Vou considerar aqui o homem que está dentro do elevador. Se ele está parado, vou considerar aqui uma situação de equilíbrio. Então, a força resultante vai ser igual a zero. E a força normal que o solo exerce aqui sobre o homem vai ser igual à força-peso dele. Então, vai ter o mesmo valor. Segundo caso, quando ele sobe ou desce com aceleração para cima. Aqui eu vou considerar a situação em que ele começa a subir ou quando ele termina uma descida, em que a aceleração está sendo exercida para cima. Nesse caso aqui, a força normal vai ser maior que a força-peso, quando a aceleração estiver para cima. Então, vai ter uma força resultante para cima. Nesse caso aqui, vou utilizar a segunda lei de Newton. Então, o somatório das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aqui, como o peso ele é menor, eu vou fazer a normal menos o peso. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se eu passar a massa vezes a aceleração da gravidade para o lado de cá e depois colocar a massa em evidência, eu chego nessa fórmula aqui. Normal é igual a massa que multiplica a aceleração da gravidade mais a aceleração. Esse aqui vai ser o caso quando ele estiver começando a subir, estiver subindo, ou quando ele estiver terminando uma descida. Certo? E o terceiro caso aqui, quando ele começa a descer, quando ele está descendo, ou quando ele está terminando uma subida que a aceleração vai estar apontada para baixo. Então, nesse caso aqui, a força-peso vai ser maior que a força normal. Então, utilizando a segunda lei de Newton, como o peso é maior que a normal, eu vou colocar o peso menos a normal. Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aqui, passando o peso para o segundo membro aqui, multiplicando por menos 1, depois colocando a massa em evidência, eu chego nessa fórmula aqui. Normal vai ser igual a massa que multiplica a aceleração da gravidade menos a aceleração. Aplicação aqui, uma garota de 50 kg está sob uma balança dentro de um elevador. Está inicialmente descendo com velocidade de 10 metros por segundo. A seguir, atinge o repouso, desacelerando a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a leitura da balança? Aqui nesse caso aqui ela está descendo, só que ela está terminando a descida. Se eu considerar aqui os casos, seria esse caso do meio aqui. Ó. Ela está no final de uma descida, a aceleração está sendo exercida para cima para terminar o movimento. Então, qual que é a leitura da balança? Então, a balança lê o módulo da força de cima para baixo exercido pela passageira sobre a balança. Pela terceira lei, essa força tem módulo igual à força normal de baixo para cima, exercida pela balança sobre a passageira. Então, eu vou achar o valor da força normal
que é possível achar a leitura da balança. Desenhando a situação aqui, que eu tenho a passageira, o peso dela, a tração que exerce sobre os fios do elevador, e a força resultante apontando para cima e a aceleração para cima também. Aplicando a segunda lei de Newton, eu tenho que a força resultante é igual a normal menos a força-peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, passando ela para o lado de cá, ela estava negativa, fica positivo do lado de cá. Então, normal é igual a massa vezes a aceleração, mais massa vezes a aceleração da gravidade. Colocando a massa em evidência, normal igual a massa, que multiplica a aceleração mais a aceleração da gravidade. Substituindo os dados, 50, que multiplica 2 mais 9,8. 50 que multiplica 11,8, que é igual a 490. Esse é o valor da força normal. Se eu quiser saber o valor da leitura da balança em quilogramas, eu divido esse valor aqui por 9,8. A resposta indica que enquanto o elevador estiver parando, né, a balança empurra a passageira para cima com uma força de 490 newtons. Pela terceira lei de Newton, ela empurra a balança para baixo com a mesma força. Portanto, a leitura da balança é 590 newtons, que é 100 newtons a mais do que o peso real da garota. Aqui eu tenho um plano inclinado. O plano inclinado é uma rampa que ela tem um certo ângulo em relação à horizontal. Aqui eu vou colocar um eixo X e Y aqui, um pouquinho tombado aqui, considerando a horizontal aqui da rampa, né? Considerando aqui as forças que estão agindo sobre esse bloco. Eu tenho a força peso, que ela é sempre apontada para baixo, e a força normal, que ela é perpendicular ao plano. Ela vai estar fazendo um ângulo aqui de 90 graus com o plano. Nesse caso aqui, se a gente prestar bem atenção que a normal, ela não tem a mesma direção que a força peso. Então aqui, decompondo essa força peso, a força oposta aqui ao normal, a normal, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui que a força peso faz com o eixo Y. Se eu relacionar aqui que o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de θ, então eu tenho que PY vai ser igual a P cosseno de θ. Aqui decompondo a outra parte da força peso. Se eu trazer esse PX aqui para baixo, aqui, ele fica sendo o cateto oposto aqui do meu triângulo retângulo. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa seria o seno. Então, PX é igual a P vezes seno de θ. P, que é a hipotenusa, vezes seno de θ. Aqui, se ele tiver em movimento para baixo aqui, e eu considerar que não tenha, que o atrito seja desprezível, então Px vai ser igual a massa vezes a aceleração. Daí, nesse caso aqui, vai ser igual a massa vezes o peso aqui, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes seno de θ. Isso aqui é o Px, tá? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu posso
cancelar essa massa com essa massa, eu tenho que a aceleração é igual a G vezes seno de θ. E considerando que o atrito seja nulo. Um exercício, um corpo de massa 10 kg está apoiado num plano inclinado, com 30 graus, em relação horizontal, sem atrito, e é abandonado do ponto A, distante 20 metros do solo. Supondo que a aceleração da gravidade no local tenha módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, determinar a aceleração com que o bloco desce o plano, e a intensidade da reação normal sobre o bloco. Aqui na letra A, eu quero saber a aceleração. Então, se eu pegar aqui Px igual a massa vezes a aceleração, Px vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes seno de θ, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Eu posso cancelar essa massa com essa massa, tem a aceleração que é igual a g vezes seno de θ. Depois, para eu achar a força normal vai ter a mesma intensidade que o Py, já que não está tendo esse movimento aqui, de subir e descer, né? Então, a aceleração é igual a g vezes seno de θ. G vale 10 nesse exercício. Seno de θ, seno de 30, que é igual a meio. 10 vezes meio, 5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, a intensidade da força normal. Então, normal vai ser igual a PY. PY é igual a P vezes cosseno de θ. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, 10 vezes 10 dá 100, vezes cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. 100 vezes raiz de 3 sobre 2 dá igual a 50, raiz de 3 sobre 2 newtons.